Agradeço a palavra e, antes de iniciar meu pronunciamento, quero registrar a presença aqui em nosso plenário, senador, do embaixador Horácio, embaixador do Equador aqui no Brasil, com quem eu acabo de estar. Tivemos uma reunião muito importante, tratando de assuntos que dizem respeito ao Equador, que dizem respeito ao Brasil, projetos mútuos que têm os nossos dois países. E um desses projetos, senadora, se Vossa Excelência, que é do estado de Rondônia, vizinho ao estado do Amazonas, deve ter conhecimento, é o projeto Manta-Manaus, um projeto importante cujas exportações que deverão vir da Ásia poderão vir através do porto de Manta, no Equador, visto este ser o porto mais próximo à Ásia. De lá, trabalharia um sistema de transporte multimodal, senador Assir, de Manta até Providência por via terrestre, Providência ainda no Equador, e de Providência até a Colômbia, a cidade de Letícia, que é uma cidade que faz fronteira com o Brasil, fronteira com a cidade de Tabatinga, no meu estado do Amazonas, do Alto Rio Amazonas, no Alto Rio Solimões, e de Tabatinga, Letícia Tabatinga, até Manaus, a Zona Franca, viria novamente por balsas. Há um estudo que mostra o quanto de economia as empresas fariam e o quanto de competitividade esse novo modal de transporte traria aos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Para que Vossa Excelência, quem nos escuta neste momento, ter uma ideia, a quantidade de tempo que os produtos que vêm da Ásia e boa parte dos insumos utilizados na fabricação dos produtos da Zona Franca vêm importados da Ásia, pelo Canal do Panamá são aproximadamente 40 a 60 dias, aproximadamente, é o período em que leva as exportações. Se tivéssemos a alternativa do Porto de Manta, essas mercadorias levariam de 31 a 35 dias, o que daria uma economia muito importante. Repito, isso é bom para o Equador e é muito bom para o Brasil também. Então, embaixador, tenha certeza absoluta que não apenas eu, representante aqui nessa casa do estado do Amazonas, mas os demais senadores que também representam o estado do Amazonas, os demais senadores que representam a região norte do país, porque afinal de contas a Zona Franca é de Manaus, mas é do Brasil e de toda a Amazônia Ocidental. Aliás, nós da bancada do Amazonas temos sido insistentemente cobrados em relação ao apoio a outros incentivos fiscais praticados no Brasil, em decorrência de que, nesses anos de existência da Zona Franca de Manaus, conseguimos construir no parlamento brasileiro um apoiamento muito forte, um reconhecimento e um apoiamento muito forte. Creio que o projeto Manta-Manaus é um projeto que deva fazer parte da lista de prioridades do governo federal. Afinal de contas, hoje nós vivemos momentos de dificuldades econômicas, mas são dificuldades passageiras, são dificuldades conjunturais. Não tenho dúvida nenhuma da capacidade do Estado brasileiro, do governo brasileiro, do parlamento brasileiro de superar esse momento difícil para que, na sequência, possamos retomar todos os projetos que nos ajudem a alavancar a nossa economia. Há poucos instantes, eu, infelizmente, tive que me ausentar do plenário, mas ouvia o pronunciamento do senador Requião, que levantava algumas premissas importantes, de bases importantes para a retomada do desenvolvimento e do crescimento econômico do nosso país. E um dos itens por ele levantado é a necessidade de termos, de forma clara, uma política industrial bem estabelecida. E dentro dessa política industrial bem estabelecida, devemos ter investimentos na nossa infraestrutura dirigidos às áreas prioritárias. Então, eu quero, embaixador, aproveitar sua presença, embaixador Horácio, para fazer esse registro, destacar também o fato que Vossa Excelência, como representante do Equador no Brasil,
comemorou muito, como todos nós comemoramos os resultados da Cúpula das Américas. Entendemos que, apesar das divergências que temos no nosso continente, há hoje uma unidade muito forte, principalmente de países que têm o mesmo estágio de desenvolvimento, Equador, Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela, e como que, de forma importante, essas nações se uniram em defesa da democracia, em defesa da independência, em defesa da autodeterminação dos povos. Então, isso é muito importante, embaixador, e tenha certeza, Vossa Excelência, de que os interesses do povo equatoriano são os mesmos interesses do povo brasileiro. E será estreitando nossos laços de amizade, nossos laços culturais e também laços econômicos é que a gente vai conseguir construir uma América Latina cada vez mais desenvolvida e que sirva cada vez melhor a sua gente. Então, é muito importante esse diálogo, como muito importante tem sido o diálogo do Brasil com os países, sobretudo, do continente latino-americano. Mas, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, quem nos assiste pela TV Senado, eu fiz questão de voltar à tribuna neste momento para relatar o relato que já foi feito por outros senadores e pela própria senadora Ana Amélia, que estiveram participando recentemente no Vietnã do encontro da União Interparlamentar. União Interparlamentar é uma entidade internacional que agrega parlamentos do mundo inteiro e que, em várias áreas, é uma entidade que tem trabalhos importantes de pesquisa, de levantamento de dados. E na área que trata da questão de gênero, senhor presidente, eu ouso dizer que a União Interparlamentar faz um belo trabalho. A senadora Ana Amélia, que nos representou o Parlamento brasileiro, nos trouxe a última versão do mapa político de gênero do mundo em relação aos parlamentos, um mapa que foi atualizado em janeiro agora do ano de 2015, que mostra a situação de todos os países através de cores. E aqui está o nosso país, o Brasil, de amarelo, e repare, no nosso continente somos um único país amarelo. Temos países com outras cores, porque todos eles têm uma situação de participação feminina muito mais importante, muito mais significativa do que o Brasil. Aqui é uma graduação dos países e o percentual que cada um tem em relação à presença da mulher no parlamento. Na primeira linha, nós temos um percentual cuja presença das mulheres varia de 50% a 65%. São 3 países nessa primeira lista de 50% a 65%, Ruanda, Bolívia e Andorra. Na segunda lista, temos uma participação feminina que varia de 40% a 49,9%. E aí temos 9 países, Cuba, entre eles Cuba, Suécia, Finlândia, Equador, África do Sul, Islândia, Espanha, nessa lista. E, pulando as demais tabelas, temos aqui a lista dos países que têm uma presença feminina no parlamento que varia de 5% a 9,9%. E aqui está o Brasil, nessa lista, lamentavelmente. Digo isso porque nós estamos concluindo, juntamente com as consultorias do Senado e da Câmara, um trabalho de atualização do nosso estudo acerca da nossa presença no Parlamento do Brasil e já um estudo das últimas eleições. E deveremos em breve lançar aqui no Congresso Nacional essa nova edição, mostrando da nossa presença no Parlamento brasileiro com maiores detalhes. E, a partir daí, nos baseamos para que nossa campanha ganhe força dentro da opinião pública, porque quando nós falamos da necessidade da reforma do Estado brasileiro, da reforma das estruturas do Estado brasileiro, nós temos que levar em consideração que algumas questões são inadiáveis. Uma delas é uma mudança na legislação político-eleitoral brasileira que facilite mais a presença da mulher no parlamento.
porque não é verdade a análise de que as mulheres não são parlamentares porque não têm interesse ou vocação. Não é verdade. O que separa a mulher, o que tira a mulher do parlamento é a estrutura cultural, econômica, social, mas, sobretudo, de organização político-partidária. Acabei de falar o exemplo aqui de outros países na Europa. Já foi-se o tempo em que a maior parte dos países utilizavam as cotas por lei. Hoje não precisam mais, porque os partidos avançaram de tal forma que as relações de candidatos apresentadas, porque lá são listas fechadas, nas listas já há uma alternância de gênero natural dentro dos partidos políticos, sejam conservadores, sejam socialistas, sejam trabalhistas. E por isso que a média de participação das mulheres no parlamento dos países europeus varia de 25% a 30 e poucos por cento, chegando até 40 e poucos por cento. E no nosso continente não é diferente. O que nós precisamos é aproveitar esse intenso debate político e promover essas mudanças, promover de forma corajosa, senhor presidente, porque cada vez mais temos que buscar uma representação efetiva da sociedade brasileira. E na sociedade brasileira, o protagonismo feminino tem sido muito forte. Muito forte. Nós somos responsáveis por mais de 40% do PIB, ou seja, mais de 40% da mão de obra brasileira é mão de obra feminina. O nível de escolaridade das mulheres hoje no Brasil é superior à dos homens, mas essa importância social, econômica que tem as mulheres no Brasil não é refletida nas casas parlamentares, nas casas legislativas. Então, em decorrência disso, é que nós nos mantemos muito organizadas, muito unidas. Como fizemos o lançamento da campanha em São Paulo, deveremos estarmos em outros estados a partir agora, desse final do mês de abril e início de maio. E seria importante, senador Assir, que Vossa Excelência desse total apoio. Lá nós temos uma deputada federal somente mulher no estado, duas mulheres, Marinha Raup e Mariana, duas mulheres importantes. Num estado que tem uma representação de 8, ter duas mulheres é importante, é acima da média, não é? Então, devemos ir, estamos acertando, senadora Ângela e a bancada do Amazonas, para que façamos um dia em Manaus e outro dia em Roraima, o lançamento. E poderíamos fazer a mesma coisa com o Acre. Faríamos um dia no Acre e no outro dia no estado de Rondônia, de tal forma que queremos andar o Brasil inteiro. Estamos programando para fazermos o lançamento e a divulgação da nossa campanha Reforma Mais Mulheres na Política em todo o Brasil. E aqui só deixando claro que a nossa proposta muda o tipo de cota. Hoje nós temos uma cota de gênero que é de 30% para chapas de candidaturas. Nós queremos essa cota efetivamente para as cadeiras. Entendemos que esse é o passo que o Brasil precisa dar até que haja condições, até que estejam dadas condições econômicas, culturais, políticas mais favoráveis a que a mulher por si só e naturalmente ocupe um espaço que também é de direito seu ao lado dos homens. Então, eu agradeço muitíssimo Vossa Excelência, que dirige os trabalhos e me garante essa oportunidade para, mais uma vez, falar a respeito da luta das mulheres brasileiras por uma maior participação na política de nosso país.